Quer saber como eu pretendo chegar a 100 mil reais investidos até o fim do ano, tendo 15 mil hoje? Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou estar explicando não só como está minha carteira agora, como a minha estratégia de investimento e como eu pretendo alcançar esse objetivo. Então eu utilizo o aplicativo Investidor 10 para poder pegar e ter todos os meus aportes investidos lá e acompanhar a minha carteira. Aqui no Investidor 10 a gente consegue ver que eu tenho um patrimônio atualmente de 14.341 e eu estou tendo uma rentabilidade negativa de 1,85, muito devido a essas quedas tanto das criptomoedas e também por conta da guerra, as ações e FIIs acabaram caindo. Então, eu recebi de proventos nos últimos 12 meses de R$ 142 e por mais que a variação da minha carteira esteja negativa, a rentabilidade dela no mês está positiva de 0,68. Falando um pouquinho sobre os meus aportes e a evolução do meu patrimônio, eu comecei a investir efetivamente para alcançar o 1 milhão, essa jornada do 1 milhão, esse ano. Eu sim investia desde bem nova, mas eu investia mais por metas. Então eu tinha meta de fazer uma viagem, eu juntava e investia um tanto, ia viajar e gastava esse dinheiro. E eu fazia isso sucessivamente e nunca fiz realmente uma meta de chegar a 1 milhão. Só que agora a meta é chegar a 1 milhão e é isso, gente. A gente vai pegar e alcançar isso junto. Então aqui a gente consegue ver que eu comecei aqui o ano investindo 9.358 e conforme foi passando, eu fui fazendo os meus aportes e esse valor foi aumentando. Falando um pouquinho sobre a minha carteira e a disposição dela, aqui a gente consegue ver que ela é bem diversificada em vários ativos. E a minha estratégia hoje de diversificação, ela é chamada Core. E o que significa essa estratégia? O C é de caixa, mais relacionados à renda fixa. O O é de operações, mais relacionados ao trade, de ações. Eu utilizo como estratégia fazer swing trade, que é analisando graficamente as ações para ter pontos de entradas e pontos de saída. Se você for olhar o gráfico de uma ação, ele geralmente tem subidas e descidas. E se você souber o momento certo de você entrar e de você sair, você consegue ter uma rentabilidade muito interessante. Mas isso eu vou deixar para o Renato, que é basicamente especialista em fazer isso. Ele vai estar explicando um pouquinho sobre como ele conseguiu bater 30% de rentabilidade no ano passado utilizando essa estratégia. Então fica com a gente nos próximos vídeos, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para poder não perder nada. O R é relacionado ao de renda, que é mais relacionados a FIIs e voltados para recebimento de dividendos. E o E é de expansão, onde eu utilizo o aporte em BDR e em criptomoedas. Aqui a gente consegue ver a porcentagem alocada em cada um. Hoje eu estou desbalanceada com relação à minha estratégia, mas na próxima semana eu vou estar recebendo aí o meu PLR e eu vou estar fazendo um aporte significativo para voltar a, dentro da estratégia, ter as porcentagens corretas. Então, para ações, eu tenho como target ter 40%, para FIIs eu tenho como target ter 30%, criptomoeda não passar de 20%, hoje eu tenho 26%, então eu preciso reduzir esse número, e na renda fixa aí ter uns 10%, que está mais relacionado àquela reserva de oportunidade. Então, se cair alguma coisa, eu posso estar pegando esse dinheiro e aportando em outro lugar. Passando um pouquinho sobre os proventos, que é uma parte muito interessante, a gente consegue ver aqui que no mês de fevereiro eu tive de proventos R$ 37, no mês 3 eu recebi 61 e no mês 4 eu recebi 43. Com o próximo aporte que eu vou estar fazendo aí na próxima semana, eu pretendo chegar aí a receber R$ 100 por mês de dividendos, para poder ter esse montante todo mês e reinvestir para poder ter aquela famosa bola de neve trabalhando a nosso favor e a gente comprando mais e mais e mais. Tá bom, Stephanie, mas como você pretende chegar a 100 mil investidos? Gente, não tem segredo. A parte principal é mais relacionada ao planejamento financeiro, então eu estou enxugando os gastos para poder fazer com que eu tenha o máximo de dinheiro disponível para os aportes. Mas só com isso eu não consigo chegar a 100 mil. Então eu estarei fazendo cada vez mais renda extra. Hoje, as minhas rendas extras são mais relacionadas à internet. Eu trabalho como CLT, eu sou engenheira.
Mas eu faço renda extra relacionada ao YouTube, ao TikTok Shop, ao TikTok Live e também a questão da monetização do TikTok. Eu estou iniciando esse mês a começar essas rendas extras, mas eu tenho aí a previsão de que daqui a 2 meses eu já vou estar conseguindo retirar dinheiro dessas rendas extras aí e conseguir fazer os meus aportes. Então, para eu conseguir atingir esse objetivo, eu vou estar fazendo um aporte médio a partir do mês que vem de R$5.000 por mês, com uma rentabilidade de 2,6%, mas eu preciso, além disso, estar empenhada em fazer cada vez mais renda extra para que eu consiga atingir esse objetivo até o final. Eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre como eu faço a minha renda extra, quanto eu ganho e essas coisas assim, nos vídeos mais pra frente. E também vou estar falando bastante sobre planejamento financeiro. Gente, é muito importante a gente ter um planejamento financeiro bem robusto para a gente entender aonde estão os ralos de dinheiro. Porque também não adianta você ter uma rentabilidade de 30%, 35%, suar a sua camisa para conseguir entender o melhor ponto de entrada e ponto de saída, se você, com o seu dinheiro que você recebe todo mês, você gasta com coisas supérfluas. Então eu também sou aderente ao minimalismo, que me ajuda bastante a não ter dentro de casa coisas que eu não estou utilizando. Então, se eu tenho dentro de casa um shampoo, um condicionador ou coisas nesse sentido, isso exemplificando, eu não vou comprar outro para ficar parado, porque isso é um dinheiro que está sendo um passivo. E a gente precisa sempre focar nos ativos. Então, se aquilo ali não está te trazendo retorno ou te gerando dinheiro, talvez não faça sentido você ter ali. E isso também é muito interessante relacionado à parte de olhe para quanto dinheiro você tem em bens dentro de casa e veja se faz sentido ainda ter aquilo. Então pode ser que você tenha um notebook parado, que você tenha uma bicicleta parada, que você tenha algumas coisas paradas que você pode estar vendendo para poder potencializar os seus aportes todo mês. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ficar bem antenados nessa nossa jornada. Vem com a gente!